Houve um tempo em que a justiça não queria punir, queria assustar. Por séculos, a justiça não era sobre misericórdia. Era sobre dor. Era sobre medo. Era sobre sofrimento. Em diferentes civilizações, a punição não era simplesmente uma consequência para um crime. Era um espetáculo. Era um aviso gravado na memória pública através de atos de brutalidade inimaginável, projetados não apenas para acabar com uma vida, mas para desmantelar o espírito humano publicamente. Eram uma forma de teatro, o palco era um cadafalso, os atores eram almas condenadas, e seus últimos momentos tornavam-se lições públicas. Justiça como arma de controle. Hoje, vamos abrir as cortinas deste teatro sombrio. Vamos explorar uma história que muitos prefeririam esquecer. Uma história escrita na linguagem do sofrimento. Não estamos aqui para chocar por chocar. Buscamos entender as sombras do nosso próprio passado. Por que as sociedades criaram sistemas tão elaborados de tormento? O que esses rituais de dor diziam sobre seus criadores? E sobre os que foram forçados a assistir? Esta é uma jornada ao coração da crueldade humana. Uma descida a métodos de punição que desafiam a crença. É uma história sobre poder, medo e criatividade para infligir dor. Os métodos que examinaremos são mais que notas de rodapé históricas. São lembretes de uma época em que a linha entre lei e selvageria era tênue. Não eram atos aleatórios, eram calculados e metódicos, muitas vezes sancionados pelas mais altas autoridades. Tinham um propósito: manter a ordem, incutir obediência, demonstrar poder absoluto. A dor de um era uma mensagem a milhares. Um lembrete do preço da desobediência. Olharemos além do horror para entender a lógica distorcida que sustentou essas práticas. Esta exploração não é para os fracos de coração, mas é necessária. Para entender o presente, devemos entender o passado. Devemos confrontar os capítulos mais sombrios da nossa história. Ao olhar este abismo, apreciamos a jornada rumo a uma justiça mais humana. Testemunho da resiliência humana e um aviso solene. Mostra até onde a humanidade pode afundar sem controle e empatia. Junte-se a nós nesta descida ao passado. Esteja preparado para o que está prestes a testemunhar. Nossa jornada será estruturada como uma contagem regressiva, um ranking invertido de crueldade. Começaremos com o número 5 e desceremos, passo a passo, aterrorizante, até o que muitos consideram o método de punição mais cruel já concebido pela mente humana. A cada capítulo, a tensão aumentará. As histórias ficarão mais sombrias. Os métodos se tornarão mais elaborados em sua dedicação ao sofrimento. Este formato não tem a intenção de sensacionalizar, mas de guiá-los através de uma exploração deliberada e reflexiva. À medida que nos aprofundamos nesta história, vamos desvendar as camadas do tempo para revelar o contexto e o propósito por trás de cada ato de brutalidade calculada. Vocês não verão violência explícita. Não haverá sangue. Não haverá representações gráficas de sofrimento. Nosso foco está na narrativa, na história e no impacto psicológico desses eventos. Usaremos imagens simbólicas para transmitir o peso dessas histórias. Pensem em gravuras antigas, pinturas medievais, paredes de pedra frias de prisões esquecidas. Usaremos sombras, silhuetas, fogo, água. O horror não reside no que vocês veem, mas no que são levados a imaginar. A história em si é poderosa o suficiente. A mente pintará um quadro muito mais arrepiante do que qualquer imagem poderia. Para cada método em nossa lista, mergulharemos fundo em sua história. Faremos perguntas cruciais. Quando e onde foi usado? Quais civilizações aperfeiçoaram essas formas de punição? Exploraremos a mecânica, descrevendo em estilo narrativo como cada método funcionava, focando no processo em vez do resultado gráfico. Também examinaremos as razões por trás de seu uso. Era sobre justiça? Era sobre terror? Era uma ferramenta de controle social? Uma arma política? Uma forma sombria de entretenimento público? Este contexto histórico é crucial para entender o escopo completo dessas práticas.
Finalmente, consideraremos o custo psicológico. Qual foi o impacto nas vítimas que suportaram esses destinos? E, tão importante quanto, qual foi o efeito nas sociedades que os testemunharam? Como viver em um mundo onde tais punições eram possíveis moldou as mentes das pessoas comuns? Cada capítulo terminará com um pensamento final e reflexivo, uma declaração poderosa para acompanhá-los enquanto avançamos para o próximo nível de nossa contagem regressiva. Isso é mais do que uma lista. É uma investigação histórica e psicológica sobre a natureza da própria crueldade. Nossa contagem regressiva começa agora. Nossa contagem regressiva começa no número 5, na vasta e implacável imensidão do oceano. Voltamos à Era da Vela, século XVII, século XVIII. Era de grandes potências marítimas, marinhas europeias, frotas mercantes cruzando o globo. A vida a bordo desses navios de madeira era um mundo à parte. Era uma existência dura, isolada, brutal. Um navio no mar era um reino flutuante, muitas vezes por meses ou até anos, governado por suas próprias leis e hierarquias rigorosas. A palavra do capitão era absoluta. A disciplina era a força invisível. Longe de qualquer tribunal, a punição tinha que ser rápida, severa e inesquecível. A disciplina não era uma sugestão, era a base da sobrevivência. Um ato de insubordinação, um momento de negligência, uma briga de bêbados, podia colocar em risco toda a tripulação e o navio. O motim era o medo supremo, um fantasma que assombrava os aposentos de cada capitão. Para evitar o caos, as autoridades navais criaram um sistema de punições por terror. Infrações menores, o chicote. Crimes mais graves, deserção, desobediência repetida, roubo. Uma sentença mais temida aguardava. Nascia do próprio mar, usando o navio como instrumento de tormento. Isso era a quilha, mais famosa na marinha holandesa, forma oficial por séculos. Keelhalen, em holandês, significa arrastar ao longo da quilha. A mecânica da quilha era terrivelmente simples, mas diabolicamente engenhosa. O marinheiro condenado era amarrado a uma corda que passava por baixo do navio, de um lado, sob a quilha, e subia pelo outro lado. Ele era então jogado ao mar. A tripulação do lado oposto começava a puxar. O que se seguia era uma jornada horrível na escuridão. O homem era arrastado para baixo, para a água fria e escura. Seu corpo raspando no casco áspero e incrustado de cracas do navio. Este não era um processo rápido. A velocidade da puxada era deliberada, muitas vezes lenta o suficiente para prolongar o sofrimento e garantir que a lição não fosse esquecida pela tripulação reunida. Enquanto era puxado sob o enorme navio de madeira, o marinheiro enfrentava múltiplas ameaças de uma só vez. A primeira era o afogamento. Com os pulmões queimando por ar, ele estava preso em uma escuridão desorientadora e sufocante. Mas a água não era o único inimigo. O casco do navio era uma paisagem de perigos afiados e cortantes. Estava coberto por uma espessa camada de cracas, conchas afiadas como navalhas que agiriam como 1000 pequenas facas, rasgando a pele e as roupas do homem. Havia duas variações principais dessa punição. O método mais comum envolvia arrastar o marinheiro de um lado do navio para o outro. No entanto, para as ofensas mais graves, a vítima seria arrastada por todo o comprimento da quilha do navio. Isso era quase invariavelmente uma sentença de morte. O processo era um ritual frio e calculado. Muitas vezes eram forçados a participar, operando as cordas que selavam o destino de seu companheiro de tripulação. Para o homem na ponta da corda, os momentos finais eram uma descida solitária para um mundo de dor, escuridão e o peso esmagador do mar. No alto mar, onde não havia terra para enterrar os mortos, o próprio navio que dava a vida se tornava o caixão e o oceano, a cova. Agora, saímos das águas escuras do mar para as terras ensanguentadas dos impérios antigos e medievais. No número 4 da nossa contagem regressiva, temos um método de execução tão brutal, tão visualmente horripilante, que seu próprio nome se tornou sinônimo de crueldade máxima e poder tirânico. Este é o empalamento.
Enquanto a quilha era um castigo escondido sob as ondas, o empalamento foi projetado para a visibilidade máxima. Era uma declaração pública, um monumento grotesco construído a partir do sofrimento humano. Sua história é longa e geograficamente difundida. Assírios, persas, Império Bizantino, Império Otomano e principados medievais do leste europeu. A prática está mais infamemente ligada a Vlad III, príncipe da Valáquia, Vlad, o Empalador. No século XV, Vlad usou este método com ferocidade sistemática, que se tornou seu legado definidor, rendendo-lhe uma reputação aterrorizante que, mais tarde, inspiraria o mito do Drácula. O empalamento era uma arma de guerra e de lei. No campo de batalha, era usado para aterrorizar exércitos inimigos. Uma tática psicológica projetada para quebrar seu moral. Dentro das fronteiras de um reino, servia como a punição máxima para crimes como traição, rebelião ou roubo grave. Não era para ser um fim rápido ou misericordioso. Seu propósito era prolongar o sofrimento para tornar o processo de morrer um espetáculo público que poderia durar horas ou mesmo dias. O procedimento de empalamento era uma ciência fria e calculada da dor. A ponta, no entanto, era frequentemente arredondada e lubrificada. Isso não era um ato de misericórdia. Uma ponta mais afiada poderia perfurar órgãos vitais. O objetivo era o oposto. A ponta arredondada foi projetada para afastar os órgãos, garantindo que a vítima permanecesse viva pelo maior tempo possível. A estaca era posicionada de forma a atravessar lentamente o corpo, evitando órgãos vitais para prolongar o sofrimento. Uma vez que a estaca era parcialmente empurrada, a extremidade inferior era firmemente fincada no chão. A vítima, agora empalada, era então erguida. Neste ponto, a força do seu próprio peso corporal faria o resto do trabalho. A morte nunca era rápida. Ela vinha lentamente, através de desidratação, exposição, choque, falência de órgãos ou hemorragia interna. A estaca não era meramente um pedaço de madeira. Era um pilar que sustentava um trono de medo. Nossa descida continua, movendo-se da brutalidade explícita da estaca para uma forma de punição insidiosa e terrivelmente orgânica. Chegamos agora ao número 3. Aqui, o instrumento de tormento não é um dispositivo de metal ou madeira, mas a própria natureza, aproveitada e transformada em arma. Esta é a tortura de bambu. Suas origens são envoltas em mistério e lenda, com histórias surgindo das selvas do Sudeste Asiático, particularmente durante a Era Colonial e a Segunda Guerra Mundial. O conceito é assustadoramente simples. Ele se baseia no crescimento notável e rápido dos brotos de bambu. Certas espécies são capazes de crescer vários centímetros em um único dia. Seus brotos são fortes, afiados e implacavelmente determinados, capazes de perfurar o solo, o asfalto e outros obstáculos. O método de tortura aproveita essa incrível força natural. O processo começava com a preparação de um bambuzal. As pontas desses brotos eram afiadas ainda mais com uma faca. A vítima era então suspensa horizontalmente sobre os brotos afiados, firmemente amarrada a uma estrutura ou grade. Incapaz de se mover, completamente à mercê da planta abaixo dela. A princípio, não haveria dor, apenas o terror da antecipação, esperando, sabendo que, abaixo dela, um carrasco estava crescendo lenta e silenciosamente. Com o passar das horas, a vítima sentiria a pressão crescente abaixo de si. Essa sensação se intensificaria ao longo do primeiro dia, transformando a espera em um tormento psicológico extremo. O crescimento contínuo do bambu tornaria a situação cada vez mais insuportável, avançando de forma lenta e implacável, enquanto a vítima permanecia consciente de que não havia fuga. O horror da tortura de bambu reside em sua paciência. O carrasco não é um homem com pressa, mas a própria vida, crescendo a um ritmo indiferente e inexorável. Agora, para o número 2, vamos despir toda a metáfora e encarar um horror brutalmente direto. Voltamos ao mundo antigo, aos impérios da Assíria, Roma e, mais tarde, ao período medieval. Trata-se da desconstrução da própria forma humana.
É uma punição que ataca a fronteira entre a pessoa e o mundo, a pele. Isso é esfolamento. Remover a pele enquanto a pessoa está viva. No Império Neo-Assírio, peles exibidas nas muralhas como aviso. O procedimento de esfolamento era uma forma de arte horrível. Usando uma série de facas incrivelmente afiadas, faziam incisões precisas. Em seguida, começavam a remover a pele, trabalhando lentamente para mantê-la o mais intacta possível. O objetivo era muitas vezes remover a pele inteira em uma única peça contínua. A vítima permanecia consciente. A pele é o maior órgão, repleta de terminações nervosas. Removeria uma agonia avassaladora. A esfoladura era a punição máxima não porque tirava a vida, mas porque roubava a própria forma, transformando uma pessoa em um troféu e sua identidade em um aviso. Chegamos agora ao fim da nossa descida. A única posição na nossa contagem regressiva da crueldade. Aqui, encontramos um método tão diabólico que se destaca sozinho. Este método nos chega da antiga Pérsia. É conhecido como escafismo, ou, mais evocativamente, os barcos. Não foi sequer projetado para uma morte que levaria horas ou dias. Foi projetado para prolongar a vida em meio à decadência, para manter a vítima consciente enquanto era lentamente consumida de dentro para fora. Esta era uma punição reservada para os crimes mais graves contra o Estado. Era a expressão máxima do poder do rei persa sobre o próprio processo de morrer. O procedimento começava com 2 pequenos barcos de madeira. A pessoa condenada era colocada dentro de um. O segundo barco era colocado sobre ela. Aberturas eram deixadas para a cabeça, mãos e pés. A próxima etapa do castigo começou. Os carrascos forçavam a vítima a ingerir enormes quantidades de leite e mel. Mais mel era então derramado e espalhado por todo o seu rosto, mãos e pés expostos. Os carrascos então pegavam o barco-caixão e o soltavam em um lago estagnado. O sol batia no rosto da vítima, atraindo moscas e outros insetos que picavam para o mel. Dentro do barco, os próprios excrementos da vítima começariam a encher o pequeno espaço. Este ambiente pútrido começaria a atrair outro tipo de hóspede. Eles começariam a procriar e a pôr ovos na sujeira acumulada, e logo na própria carne da vítima. Os carrascos voltavam à canoa todos os dias, para prolongar a agonia. Traziam mais leite e mel, forçando a vítima a comer novamente. De acordo com o relato de Plutarco, um soldado chamado Mitrídates teria sobrevivido por 17 dias. Reflective Final Sentence. O escafismo é a obra-prima da crueldade. Não por sua violência, mas por sua paciência. Um castigo onde a própria vida é a ferramenta usada para esculpir a mais lenta e agonizante das mortes. Nossa jornada pelos capítulos mais sombrios da história humana chegou ao fim. Testemunhamos a criatividade arrepiante da humanidade quando o assunto era infligir dor. Essas práticas, felizmente, foram deixadas no passado. Ainda assim, as sombras que lançam são longas. Elas revelam as profundezas aterrorizantes que a raça humana era capaz de alcançar. Em nome da ordem, em nome da justiça, em nome do controle. Essas histórias são espelhos, refletindo os potenciais mais sombrios de qualquer sociedade. Elas nos forçam a fazer perguntas difíceis. O que separa a justiça da vingança? Onde está a linha entre punição e tortura? Esses relatos testemunham a importância da empatia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Essas práticas ficaram no passado, mas revelam até onde a humanidade foi capaz de ir em nome da justiça e do controle. Agora, lançamos a pergunta final a você. Após esta jornada ao abismo, qual desses métodos você achou o mais cruel? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você deseja continuar explorando as sombras, onde a verdadeira história é muitas vezes mais estranha e aterrorizante do que qualquer conto, inscreva-se em Histórias Criminais para mais histórias reais que parecem ficção. Obrigado por se juntar a nós. Lembre-se do passado e esteja sempre vigilante.